Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira de live, mais uma noite maravilhosa que a gente passa juntinho. E hoje temos um tema muito gostoso de falar. Vamos falar de novo sobre a pessoa com deficiência e vamos falar com uma mulher incrível também, uma mulher muito iluminada. Seu trabalho é incrível, traz luz para muitas crianças, muitos adolescentes e muitos adultos com deficiência. Então, vamos falar sobre como adaptar as artes marciais para pessoas com deficiência. Convido a Sensei Erta, que eu conheci através do karatê, apesar dela não ser praticante apenas do karatê. Conheci ela por causa do projeto social a qual eu faço parte, da Jingkan. Então, se você quer saber um pouquinho sobre o projeto social da Jingkan, fica ligado que amanhã a gente tem uma live e vamos contar toda a história desse projeto social lindo que já existe em Mogi das Cruzes há 18 anos. E através de uma aula especial, Sensei Ong, que veio dar aula para a gente aqui em Mogi das Cruzes, com apoio também do Sensei Furlan, eu conheci a Sensei Erta. E é um trabalho realmente muito gratificante, onde a gente lida com seres que nos emocionam todos os dias pelas suas superações. As coisas que a gente aprende, né, com esses seres é incrível. E aí a gente vai mostrar um pouquinho de como que funcionam as adaptações, enfim. Se você quer saber como adaptar artes marciais, fica com a gente até o fim que você vai conhecer essa história. Então, a Sensei Erta, ela é formada em pedagogia institucional e psicopedagogia. Ela é faixa preta, segundo Dan, em karatê, no estilo Shinshukan, e também faixa preta, segundo Dan, no Kobudo, que é onde ela conseguiu maior disponibilidade de adaptação para as crianças. Ela é idealizadora de alguns projetos sociais também, voltada para pessoa com deficiência e necessidades especiais, que é o projeto Futsuro, Inclusão, Educa Semente e Kobudo Educacional. Deixei uma colinha para não esquecer nada. Então vamos conversar com essa mulher maravilhosa? Será que ela já está pronta? Boa noite, Sensei, tudo bem? Ai, me sinto honrada, Ingrid, obrigada. Até arrepiou aqui. Obrigada, uma boa noite a todos vocês. E um carinho muito grande de ter esse espaço aqui para a gente poder estar conversando sobre a inclusão, sobre o esporte maravilhoso. Muito obrigada, um beijo para todos vocês no coração. A gente falou em algumas oportunidades anteriores. Eu tive aqui uma personal trainer, a Daphne, que ela é mãe de autista, e ela mostrou para a gente um pouquinho, né, de como o esporte pode transformar vidas. E através da educação física, ela também dá aula só para crianças especiais ou com alguma deficiência. E ela mostrou os benefícios do esporte na vida, etc. E ninguém imaginou que que fosse possível adaptar as artes marciais também para as pessoas com deficiência. Então, como isso é um desafio tão assim, que as pessoas nem conseguem imaginar uma coisa dessa, mas quando eu falo que lá no projeto a gente já teve alunos com síndrome de Down, alunos com autismo, com algum tipo de deficiência física, o pessoal acha que eu estou inventando, mas trouxe aqui uma profissional capacitada, que dá inclusive cursos, né, Sensei? Você vai Sim, falar um sim. pouquinho também desse curso para a gente poder conhecer um pouquinho, mas para dar início aí a nossa live, a nossa trajetória, explica para a gente como que foi o seu começo de vida, como que foi a sua trajetória profissional, como que você se encontrou nessa área que está atuando agora? Bom, esse bate-papo é muito gostoso, é muito arrepiante, né? Muito delicioso. Bom, desde a formação, eu me formei em pedagogia e psicopedagogia. Há 17 anos eu trabalho no setor privado, com as escolas de educação infantil e fundamental. E meu trabalho ele começou com um karatê educacional. Eu sempre gostei dessa linguagem diferenciada para trabalhar com crianças desde 2 aninhos, ou seja, na linha do esporte pedagógico. Há 2 anos,
nós realizamos, a trajetória é mais ou menos assim, há 2 anos nós realizamos uma super parceria em Itanhaém, que é a Associação Dragão Negro, Constância e Jordânia, e a Associação Crescer e Viver, que faz parte a Renata, a professor Xavier, a Bernadette. Foi aonde, em 2020, nós fizemos o nosso primeiro festival educacional de integração e inclusão em Itanhaém. Foi maravilhoso, ele foi feito sem nenhuma ajuda de custo. Foi onde nós conseguimos fazer uma junção muito deliciosa entre para-atletas e atletas das artes marciais. E nós Uhum. tivemos a grande mediação do nosso querido mestre, o nosso querido pedagogo, Rogério Ong, que inclusive é um grande precursor nessa área. E foi através dele que eu acabei conhecendo você, que foi maravilhoso. Em 2020 também nós iniciamos uma parceria com os projetos de pais e amigos dos autistas, isso na Praia Grande. Projeto Almas Azuis, com a diretora Vanessa Venâncio, e o projeto Semear e Crescer, com a Carolina Clementino. Ambas associações totalmente que vivem aí da luta, de doações. E, assim, nós tivemos uma proposta de fazer um trabalho com os autistas de uma maneira muito gostosa, muito diferente. E a nossa proposta é o quê? É de um núcleo multidisciplinar, pelo menos uma fisioterapeuta e um psicólogo. Inclusive, nós temos a nossa querida doutora Rosemary Barbosa, que é de Itanhaém. É um desafio muito grande, mas é maravilhoso. Nós estamos parados, né, devido à pandemia agora. Aí, seguindo, 20 anos nessa visão, sempre trabalhando com escolas, a arte marcial agregando, a minha visão sempre foi da arte marcial agregar no dia a dia. Eu sempre defendi a ideia de didáticas diferentes. E hoje a gente vê muito isso nos professores que trabalham com crianças. É uma situação muito gostosa, muito diferenciada. E aí, nesse meio termo, se vão aí entre 17 e 20 anos, mais ou menos. Caramba, uma história bem longa, cheia de histórias, experiências, sucessos. Não foi fácil, né? Ai, muito bom, muito bom. E o que te fez trabalhar com a pessoa com deficiência? Qual foi assim sua motivação, sua inspiração? Sabe, no fundo, a gente sempre tem, você, no caminhar, eu pelo menos sempre convivi com muitas situações, eu chamo de pequenos grandes gigantes. E nessas situações de crianças com dificuldades, porque assim, eu costumo dizer, todos nós temos deficiências, todos nós temos fases diferentes, temos hiperativismo, todas as situações nos levam a superar. Agora, no caso dos portadores de limitações, eu acho que essa extensão das dificuldades, ela vem entre o atleta e a família, sempre me chamou muito a atenção. E eu sempre acreditei na informação, e acredito até hoje. Eu acho que isso é o grande lema, é a grande força para os educadores. Inclusive, isso nos permite lapidar, semear melhores linguagens didáticas, adaptações, contribuir para melhores oportunidades. A meu ver, existe uma linha da inclusão. Não é o certo, o justo seria nós termos todos a mesma oportunidade em todos os setores. Mas aí nós vamos dizer, infelizmente, não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, algo no meu interior sempre clamava por tentar contribuir, semear melhores oportunidades. Eu sempre fui meio do avecinho. Não só nas aulas, eu tinha uma visão de trabalhar e de realizar junto, sabe? Eu sempre quis, eu sempre me arrepiei com isso. E a inclusão, ela requer estudo sempre, para a orientação dos limites a serem seguidos, para você agregar o melhor caminho para o atleta, o melhor objetivo para contribuir. Se não for para contribuir, não faça. Eu ressalto nesse caminho o lindo exemplo da minha querida Bianca Risselli e a sua família. Um beijo para ela, se ela estiver assistindo. A Bianca, ela é autista. E quando eu a conheci, a mãe, a Eliane, me procurou e o médico recomendou uma atividade física. E ela não queria nada, a Bianca não queria saber de nada. E há 4 anos nós estamos juntas aí, fazendo apresentações pelos locais afora, muitos eventos de artes marciais, aonde você traça, ela ergue o braço e a gente grita inclusão em ginásios lotados.
e você leva aquele pontinho de reflexão, ou seja, não existe separação, nós precisamos de estrutura, mas a gente pode e deve conviver junto. Então, é um desafio maravilhoso, diário, é delicioso. A gente até comentou, né, anteriormente, e quem me assiste sabe que eu não gosto muito dessa palavra inclusão, mas não por causa da palavra em si, mas o que as pessoas entendem, né, na sociedade. A nossa sociedade ela é bem preconceituosa, mas é preconceituosa por ser ignorante, né? Ela não se atém a todos os conhecimentos, a todos os fatos, e o fato de desconhecer uma deficiência ou uma necessidade faz ela temer, ou achar estranho, ou não querer ficar perto, ou ter medo de lidar, porque, ai, mas e se ela não gostar? E se a minha aluna autista for agressiva comigo? Peraí, gente, somos adultos, né? Se a gente entende que a outra pessoa pode ter um surto, pode ter. Então a gente espera que isso aconteça e a gente aprende a lidar com aquilo, né? Então não gosto da palavra inclusão. Eu acho que as pessoas com deficiência, as pessoas com necessidades especiais, elas já estão entre nós. O que falta são pessoas que nem você, né, Sincerta, estejam com vontade de trabalhar, de igualar de fato a nossa sociedade, porque foi que nem tinha falado anteriormente. Eu estudei numa escola que a gente fazia oficinas na primeira semana de aula para recepcionar os alunos e misturava crianças de todas as séries. E aí, sempre em uma sala, né, em cada sala tinha pelo menos uma criança com deficiência. E o desafio daquela turma durante aquela semana era criar ferramentas de aprendizado para aquela criança especial. Então, teve um ano que eu fiquei na sala que um aluno era cego, então a gente teve que montar figuras geométricas em 3D. Teve uma outra sala que a gente ficou com um aluno que também tinha deficiência visual, a gente teve que criar um software para que ele ouvisse a matéria todinha para a matéria da apostila, que não é a que o professor fala na sala de aula. Então foi assim, muito aprendizado porque as crianças elas querem ajudar, elas não têm o preconceito que o adulto tem. Então quando você vê uma criança especial e vê uma criança que não tem nenhuma necessidade, você vê que uma quer ajudar a outra, que é o instinto natural. Ela não vê de cara a deficiência, ela vê de cara o amiguinho que de repente quer brincar. Ela pensa em como adaptar a brincadeira para ele. Ela não tem essa maldade que o adulto tem, né? Que nem a gente estava falando de plano educacional individualizado, como isso seria enriquecedor, né? Não só para a criança que tem uma necessidade, mas também para as outras crianças. Porque o que atrapalha de verdade é o pai, né? Da criança que não tem nenhuma necessidade vai lá e fala: mas essa criança, se ficar na sala do meu filho, vai atrasar o aprendizado, quando na verdade todo mundo deveria ter um plano individual de aprendizado. Mas você vê o que você colocou. Eu concordo com você. Nós falamos, se você fala inclusão, você está falando de incluir. Para me incluir, para que eu venha a incluir, é sinal que algo me excluiu. Então, são pontos que, assim, a gente não vai mudar a sociedade, mas é como você falou, são pontinhos. Olha, os pais precisam de melhores oportunidades, melhores atividades. Eu acho que o esporte, eu sou a favor da política, eu acho que é um caminho longo e, à medida que forem renovando novas pessoas com ideias diferenciadas, como você citou, as coisas vão acontecendo, mas a longo prazo. Agora, o esporte ele tem um poder de vida maravilhoso. Ele tem o poder de juntar o atleta e puxar a família. Então, assim, à medida que a cabecinha dos educadores ela vai unindo conhecimento ao amor, é como você está falando, existem oficinas, você vai criando eventos, oportunidades, você tem uma chance, um leque muito grande de incluir. Mas para incluir, você primeiro não pode excluir, a gente tem que estar junto. Mas não daqui para fora. Eu estou achando lindo. A gente estava batendo um papo, né, um feedback antes. Seu olho brilha. Isso é trabalhar as diferenças.
é superar. Eu estou falando, eu estou arrepiada, igual eu falei assim, é uma coisa que, poxa, nós temos o dom da vida, é muito egoísmo a gente ficar ali, sem abrir o horizonte, sabe? Se, como a gente estava falando, se a gente tocar o coração de uma pessoa, para a curiosidade, de ela ter um melhor caminho, de repente ela se incentivar, levar o filho ao esporte, e ter um profissional para abraçá-lo, mas além de abraçá-lo, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter conhecimento. A gente tem que estudar diariamente. Você tem que ter conhecimento. Não pode ser feito assim. Por quê? Existe limite. Existe o limite anatômico, existe a parte psicológica. Mas, poxa, é um trabalho de puro amor. Tem o Sansei em Petrolina, o João Filho, ele faz um trabalho maravilhoso. Um beijão, Sansei. Que ele abre a live dele falando em Libras, sabe? Então, assim, é maravilhoso você ver profissionais que criam essa junção e puxam a família. Isso vai fazer o quê? Vai fazer um Brasil melhor e vai fazer cidadãos, vão fazer com que as pessoas tenham maior consciência e a gente vai ter uma qualidade de vida, acho que muito melhor. É esse o nosso objetivo. Seguimos Sim. juntas aí, que vai dar certo. E eu Opa. conheci um pouquinho da sua história e descobri que nesse trajeto aí a senhora adquiriu, né, uma deficiência. E conta pra gente um pouquinho como que foi isso. Foi muito difícil no começo continuar com o karatê? A senhora sofreu muito preconceito? Conta pra gente. Assim, igual eu falo, a vida dá voltas. Eu comecei o karatê com 13 anos de idade e sempre foi minha vida. Eu me formei em eu me formei em técnico de gesso, enfermagem, e assim, a vida sempre me levou para a arte marcial. Eu desenvolvi, de 7 anos para cá, eu tive a confirmação, eu desenvolvi uma artrose no quadril, mais ou menos de 7 a 6 anos para cá. Eu retornei, eu fiquei um tempo afastada, só dando aula, trabalhando com educacional, e eu retornei para a linha de competição. Márcia, na época, o karatê. Eu sempre gostei dessa adrenalina, eu acho que ela é muito positiva. E fiquei muito tempo afastada. E nesse meio tempo foi ótimo, eu comecei a sentir fortes dores na perna, no joelho, eu achava que era joelho, eu não conseguia pisar, eu não conseguia andar. Eu chorava de dor, eu colocava as pernas para cima e, ao mesmo tempo, minha vida virou, porque eu falei, eu trabalho com isso, eu ando, eu fico horas em pé, e aí? Aí fiz exames, o médico constatou uma artrose no quadril. Aí eu logo imaginei que tivesse sido a minha retomada nas competições, que eu tinha voltado com tudo ali, fui para o exterior e tal. E o médico ele me explicou que não, que já havia uma grande probabilidade, eu já tinha uma escoliose, eu já tinha uma parte genética que propiciava isso. E realmente, a artrose, aí depois eu parei para pensar, é verdade, a artrose, a artrite, ela atinge muitas pessoas que muitas vezes nem têm um caminho hábil no esporte. É uma questão, muitas vezes, genética, muscular. E o médico Uhum. explicou que eu tinha que aprender a conviver com isso. Futuramente, tem que ser realizada uma cirurgia, uma prótese no quadril. Nesse momento, ela não é recomendada pela minha idade, 47 aninhos, porque a prótese ela tem uma validade de mais ou menos 10 anos. Então, eu me afastei do karatê no sentido de competição e fiquei com a parte educacional. Por quê? Eu comecei a evitar movimentos de atrito, impacto, por causa da dor, realmente. É uma dor que você tem que conviver com ela. Eu passei a mancar muito. Aí, quer dizer, tudo mudou, porque eu sempre trabalhei mais ou menos em 10 escolas por semana, chegando mancando, subindo escada, então, assim, muitas coisas mudaram. E, assim, a vida é louca, porque o karatê foi minha vida durante 24 horas. Eu me formei em 1998 com o mestre Shizato, eu tive a honra de poder fazer o exame com ele, inesquecível. Mas a gente não tinha muito acesso ao Kobudo, ele era bem fechado. E eu vi no Kobudo, apesar de sempre trabalhar com karatê, eu vi múltiplos benefícios educacionais, motores, articulares, aquilo, sabe, me chamou a atenção. E eu passei a conversar com alguns colegas médicos, fisioterapeutas, para ver se eu não estava viajando na ideia, né? Para saber se eu estava ali, não estava muito fora do contexto. Aí, nesse momento, com muitas dores, eu decidi me dedicar 100% ao Kobudo. Eu era formada no karatê, e, assim, praticamente eu fui no meu próprio laboratório. Eu passei a ir para a matriz 2 vezes ao mês
eu vi que os movimentos de alongamento do Kobudo, os instrumentos, como nós falamos na parte pedagógica, que são as armas, eles eram todos manuseados duplamente, o lado direito, esquerdo, fortalecimento dos membros inferiores, essa parte de base, sem atrito, o trabalho de foco era muito intenso, a coordenação, os movimentos articulares, ou seja, eu me senti muito adaptada a ele. E, é lógico, mantendo meu tratamento médico. Mas nós sabemos que a lesão crônica, a dor ela se torna suportável, você tem que conviver com ela. Aí, muito bem, continuei indo na matriz, eu saía de Itaquera, ia para Santos, faço isso até hoje. E nessa época eu sentia muitas dores, hoje ela é, digamos assim, leve, perto do que eu sentia antes. E eu recebi muito apoio, eu sou muito grata a Sinchucan por isso. E eu nunca esqueço, quando eu intensifiquei, eu chegava muitas vezes chorando lá no Dojo de Santos, ali soluçando, que estava doendo e tal. E eu gosto muito dele, um dos médicos da Sinchucan, que é o Sensei Maurício Aragão, ele me abraçava e eu soluçava, porque a dor não passava, e a artrose tem que operar, e eu quero treinar, eu preciso viver. E eu nunca esqueci. Ele me falava assim, a doença, primeiramente, ela está aqui, depois na perna. E ele falava, transforma. Aí a lágrima descia, que nem uma criança. Aí eu parei para pensar e falei assim, ele tem razão. Aí há 3 anos eu fiz o exame para primeiro Dan, já mancando, né? Eu fiz o exame para primeiro Dan com a bancada da Sinchucan. E depois, eu nunca esqueço, o mestre Hirokazu, de 2 anos após de carência, ele me mandou uma mensagem que era para eu me preparar, que eu seria avaliada em novembro para segundo Dan, 2 anos de carência, praticamente certinho. Né? Eu recebi, e assim, fiquei extasiada, comecei a treinar, tive o Sensei Josenildo que me ajudou, mancava daqui, puxava dali, resultado, foi maravilhoso. 4 horas de exame, todo mundo junto ali. Todo mundo junto. Eu terminei, eu desabei a chorar, foi o momento mais delicioso da minha vida. Então, eu sou muito grata a Sinchucan também pela abertura do projeto Futsuro, porque é uma proposta diferente. E você sabe melhor do que ninguém, né, querida Ingrid, que tudo que é diferente, se você já tem dificuldade, você tem uma dupla dificuldade por ser desconhecido. Para você ter um voto de confiança é difícil. Então, hoje eu reforço esse olhar de apoio que eu tive. Mas e quem não tem? Exatamente. O preconceito é como você falou, nós vivemos ele sempre. Mas cabe a nós, eu gosto muito dessa palavra, semear, por isso, né, o projeto se chama Semente no Futsuro, semear um caminho de melhores oportunidades, de apoio, melhores atividades. O esporte, ele é vida, ele vai fazer toda a diferença. Aí vamos lá, existem casos mais severos, como você mesmo falou, existem casos de paralisia cerebral, casos em que, de repente, a criança ou o atleta ele tem um mínimo de independência. Mas veja, com o núcleo, nossa proposta, com uma supervisão de um núcleo multidisciplinar, se nós tivermos uma pontinha de progresso para ajudar, para auxiliar, nós já vamos tá ganhando, porque você está ali semeando alegria para essa criança, para esse atleta, força com a família. Então, porque existe aquela situação pré-existente do portador de deficiente, ele não consegue, ele não realiza, ele é dependente. Gente, não é assim. É possível, sabe? É possível. Com amor e conhecimento, tudo é possível. E aí, continuando, no meu caso, eu perdi muitas escolas, porque eu comecei a chegar mancando, eu comecei a render menos, né? A ter aí certas restrições para subir escada, descer escada, eu passava 7, 8 horas em cada colégio, às vezes, tal. Eu tive que me reinventar, até judicialmente eu tive que entrar no caso de algumas escolas, e outras não, outras me deram aí o aval, a firmeza de eu conseguir me restabelecer. Tinha dias que eu faltava, porque eu não aguentava de dor. E aí veio aquela reflexão que eu amo. O Kobudo, ele é uma arte que ele nasceu da guerra. E eu gosto muito quando o Sensei Marco ele conta a história. Acho que isso fecha elegantemente. Seja qual for a tempestade,
o sol nasce no dia seguinte. Então, tudo é possível. É bem E isso mesmo. sabe, você tendo coletividade, sociabilidade, você abre caminhos, e eu acho que a arte marcial, ela semeia isso. Então, contribuir para uma consciência mais ampla é a nossa parte. Por isso que eu fiquei muito feliz de quando você me convidou para essa abertura, porque é isso que nós estamos fazendo, contribuindo para que as pessoas, pelo menos, reflitam, né, em melhores oportunidades, estenda a mão para quem precisa de apoio. Com certeza. E o que a senhora falou é verdade, essa questão de inevitavelmente, eu já falei isso em outras lives, quem me acompanha lembra, inevitavelmente a gente fica com alguma necessidade especial ou com alguma deficiência. Então, quando eu comecei a lutar, né, pelo direito da pessoa com deficiência, eu já tinha passado pela vida de muitas pessoas, eu já tinha estudado com muito amor, muitas deficiências. Graças a Deus, eu estudei em escolas que me deram essas oportunidades. Até na faculdade, tinham professores que eram engajados para que a gente fizesse ali projetos jurídicos voltados para a pessoa com deficiência. Então, assim, eu, Ingrid, nunca me vi nesse mundo sem alguém com deficiência. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui rodeada de pessoas com deficiência. Então, preconceitos de nenhuma forma. Na minha família isso nunca existiu, graças a Deus. Então, eu falo, como que a gente não vai pensar nessas pessoas? Como que a gente vai, tipo, como que eu tô andando na rua, eu vejo uma pessoa cadeirante tentando atravessar um semáforo, eu sei que vai fechar e ninguém dá espaço para ele passar. Como que eu atravesso tranquilo, cuidando somente da minha vida, sabendo que tem uma pessoa que precisa e tá com tanta pressa quanto eu, tem tantas obrigações pessoais quanto eu, mas porque o todo não pensa nele, ele tem uma dificuldade maior. Poxa, o cara já tá ali, já tá de cadeira de rodas, já tá enfrentando a mesma calçada esburacada que por vezes eu, na correria do dia a dia, não vi, virei o pé, caí, machuquei feio na rua. Se é ruim para mim, que tô aqui, ó, sem nenhum tipo de deficiência, imagina para pessoa que tem alguma deficiência, que tem alguma necessidade. Então, não posso esperar acontecer comigo, né? Eu sempre fui dessa mesma ideologia. A gente tem que pensar no todo, na coletividade. Então, se somos um time, se somos uma família, se somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, por que que eu não vou pensar naquele que tem uma dificuldade? Por que que eu vou pensar só em mim? Então, eu acho muito falho aquele que é egoísta, que pensa somente nele e só vai lembrar da pessoa com deficiência quando sofre um acidente e adquire uma deficiência, ou quando somente vê alguém da família que nasceu com autismo, que nasceu com alguma síndrome, e aí que ele vai pensar, não, eu tenho que pensar antes, porque se acontecer comigo, se vir a acontecer com alguém da minha família, que, gente, não é inevitável, não tem como não acontecer, vai acontecer. O número de autistas vem aumentando no mundo, não só no Brasil. E a gente não sabe quais são os fatores, a medicina não explica. Não sabe dizer se é fatores externos, não sabe dizer se são fatores biológicos. O número de acidentes com moto, carro, quantas pessoas não ficam deficientes físicas depois disso, desses acidentes? Então não tem como a gente prever quando isso vai acontecer. Então não posso deixar para pensar nisso depois, eu tenho que pensar agora. Porque se algum dia eu precisar, vai ter. E eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar em quem já está nessa dificuldade, né? As pessoas que já estão passando por isso. E é por eles que eu estou aqui, é por eles que eu brigo, é por eles que eu luto. E eu sempre vou estar aqui para dar voz ao direito deles. E foi muito especial quando a gente se conheceu justamente por isso. Porque a senhora já trabalhava com isso quando adquiriu. Então, não é um carinho assim que só quem trabalha sabe o amor que a gente dá e o amor que a gente recebe, não é mesmo? Exatamente, é o que você falou. Não tem como a gente, né, de repente, igual eu falei assim, a gente está aí, né, fazendo essa live, mas não tem como assim, como eu digo, não tem como a gente não se arrepiar. Eu, pelo menos, eu vejo seu olhinho brilhar, eu acho isso maravilhoso, porque, infelizmente, a gente esbarra no setor, na parte política, de estrutura, no básico.
Vamos lá, a própria acessibilidade, como você falou, calçadas, a própria situação de você ter uma condução, o mínimo, a infraestrutura da mãe poder levar para um tratamento, poder levar para uma evolução, é onde eu acho nós temos a grande voz do esporte. Nós temos professores maravilhosos, precursores em didáticas maravilhosas. Eu não canso de exaltar o mestre o Sensei João Filho, existem colegas, eu conheci um pouco mais de perto o trabalho do Sensei Domingos, onde vocês pertencem à Associação de Gikan, que é maravilhoso, ou seja, nós podemos fazer, nós podemos realizar. O esporte ele tem essa dimensão de juntar a família, de poder contribuir, que seja uma pontinha. Mas uma pontinha aqui, eu gosto muito do exemplo, eu vejo as formiguinhas e assim, eu sempre imaginei o universo da formiguinha, eu acho fantástico. Você olha uma atrás da outra, bonitinho. Ali, cada uma carregando o seu negocinho. Você não vê briga, não porque eu quero maior, porque eu quero menor, porque eu vou passar rasteira na formiga. Não. Ali. Sabe? Por um mesmo objetivo. Tem momentos na vida da gente que a gente precisa de disciplina. A gente precisa andar junto. É onde a gente estava falando no feedback. Eu gosto muito da palavra e vejo isso pouco que eu te conheci, chama-se coletividade. Mas muito se fala. As pessoas não têm o costume de trabalhar juntas. Elas não, muitas vezes, não conseguem trabalhar juntas. E assim, é no coletivo que eu aprendo com você, você aprende com o outro, e assim, a gente faz uma mão forte para superar um problema maior que exista. Então, esse amor, essa troca, essa união que faz esse excluir, onde eu falo, existe uma divisão, uma linha que é muito antiga, que a gente tem que tirar, sabe? Por que você vai incluir? Para você incluir, você tem que ter tirado, você tem que ter excluído. E ninguém é igual a ninguém, mas todos nós temos os mesmos direitos. Não é porque eu falo diferente ou porque você tem uma dificuldade na mobilidade que eu não vou aprender com você, sabe? Então, assim, cabe a nós abrir esse olhar. E esse olhar ele tem que ser regado de amor, que é como você falou. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje você está andando bem, amanhã você não está andando, hoje você está andando, de repente cai um avião na sua cabeça, e a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Exatamente. Vamos lá, as perguntas difíceis aí. E eu acho que traz a curiosidade de todo mundo. Como que a senhora consegue adaptar as artes marciais para as pessoas com deficiência? Quais são as principais adaptações necessárias? Bom, a meu ver, eu acho que eles barram em um ponto básico: estudo e informação. Sempre, para sempre. Acho que como tudo na vida. Mente aberta, principalmente, coloque-se no lugar do outro. Né? Eu vejo muitos profissionais que trabalham nessa área e falam isso e eu concordo. Antes de qualquer técnica, se coloca no lugar dele, se coloca no lugar da criança, se coloca no lugar da dificuldade do outro. Aí você vai ter uma sensação de como é e das suas dificuldades. Sem isso, para por aí. Eu acho muito importante você conquistar parcerias. Eu bato nessa tecla. E acredito nessa nova linha política, acredito nos jovens. É necessário estabelecer núcleos multidisciplinares, sabe? Parcerias com faculdades, estudantes de medicina, de fisioterapia. Basicamente, um psicólogo e um físico. Eu acho que esse núcleo ele deveria estar presente em todas as escolas, sabe? Mesmo que à distância, para se ter uma avaliação, muito seria diagnosticado antes, seria tratado de uma forma melhor. Você precisa de um psicólogo, você entra numa fila, sabe? Você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. E são situações que têm que ser resolvidas. E amor, paciência, garra, volto na palavra coletividade, principalmente em integrar a família do atleta, que é essencial, porque toda dificuldade é a família que dá o suporte e, às vezes, a família não tem esse suporte, às vezes a família está completamente perdida. E, muito importante, respeitar os limites. Eu acho que, se você respeita os limites,
é a luz da sua conquista. Então, é mais ou menos por aí. Eu vou até acrescentar um pouquinho aí de uma experiência que a gente teve na última live. Nós tivemos aqui uma pré-candidata, a vereadora, a Rose Oliveira, uma amiga querida, incrível também. Nos primeiros meses de vida, ela foi diagnosticada com paralisia infantil. Então, até os 17 anos, ela só engatinhava. E ela viveu por muitos anos muitos preconceitos e etc. Mas ela foi muito guerreira, ela foi lutar pelos direitos dela, ela conseguiu ir atrás de tratamento, logo ela estava conseguindo andar com um auxílio de andador. Ela teve 2 acidentes que fizeram ela ter que ir para a cadeira de rodas, mas ela não se acostumou, nem se acomodou com a situação, continuou lutando. Os médicos disseram para ela que ela não poderia ser mãe, e o sonho da vida dela era ser mãe. E ela falou: eu vou contrariar os médicos. Casou, ela teve o filho dela e ela foi mãe. O filho dela é a coisa mais linda do mundo. Um beijo para a Rô se ela estiver assistindo a gente. E aí, ela teve muitos desafios. No começo, ela não pôde ir até a escola, justamente por causa disso. Ela tinha uma família muito carente, né, de situação financeira muito difícil. E pelo desconhecimento, a família super protegia, então ela não tinha muita liberdade para fazer as coisas, até que um dia ela falou: chega, que eu vou viver o mundo e vou aprender sozinha, na raça. Foi aí que ela descobriu um outro mundo, onde tinha muitas pessoas com deficiência e etc. E ela tinha uma situação já de obesidade por causa que ela tinha passado por uma gestação de risco, ela era cadeirante, então ela engordou bastante na gestação. E quando ela sai, né, dessa situação de super cuidado, etc., e ela já está no mundo ali lutando, que ela realmente coloca na cabeça que vai se superar e larga a cadeira de roda e volta para o andador, mesmo assim, contrariando um pouco os médicos, ela conseguiu sozinha perder 23 quilos. Então, é aquilo que a gente fala. Por mais que nós saibamos que vai ter atleta ali que nunca vai competir com uma pessoa que não tenha uma deficiência. Mas não é esse o nosso foco. O nosso foco, de verdade, é exatamente isso: promover qualidade de vida. Então, se a pessoa, a criança, o adolescente ou o adulto, ele tiver a rotina dele de sair de casa, de praticar uma arte marcial, e o caráter desse esporte, ele não traz só benefícios para o corpo, ele traz benefícios para a mente. É um esporte onde você aprende, uma das suas principais bases é ter disciplina. Então, até aquelas crianças que são hiperativas, que têm dislexia, que têm essas outras necessidades, elas conseguem aos poucos fazer como a Sensei falou, uma fisioterapia, elas vão se alinhando, elas vão se encaixando. É que nem ela falou, não é todo esporte que a gente vai conseguir se adaptar, mas tem esporte que se adapta a gente. Então, no karatê, infelizmente, não foi possível, mas no Kobudo a senhora conseguiu tirar de letra. Então, é isso, o esporte é isso na vida das pessoas. E só quem já competiu sabe como é gostoso você entrar num ginásio lotado, você encontrar ali seus familiares torcendo por você, você ver os juízes, né, os jurados. Às vezes a gente só quer participar. Então, é essa emoção, essa coisa que o esporte traz, essa coletividade. Não interessa se a gente vai entrar só para ganhar, interessa muito aprender a ganhar, aprender a perder, mas o participar é muito importante. O participar já torna a gente um ser humano muito melhor. Então, a atividade esportiva, assim como as artes marciais, elas têm todos esses benefícios. Então, é por isso que a gente fala que é muito importante. E poder proporcionar isso também à pessoa com deficiência ou necessidade especial é incrível. É um retorno muito gratificante. Eu não sei como que é para Sensei, mas, nossa, eu me sinto renovada toda vez que eu tenho alguma atividade, algum projeto.
com as crianças, com os adolescentes. Muitos me chamam só de Senpai, muitos sabem meu nome, me chamam só de Ingrid, muitos me conhecem desde a época que eu treinava, me chamam pelo meu apelido, que o Sensei Domingos me apelidou de 16, depois eu conto essa história melhor. Então, é muito gostoso mesmo. Mas você Mas eu que... colocou uma coisa, não te interrompendo, frisando, muito importante. Você falou da proteção. E no geral mesmo. Aí a gente vai cair na família. É importante, você colocou muito bem, é muito importante a gente conseguir proporcionar essas oportunidades. Por quê? É que nem uma árvore, vamos lá, a gente planta um feijãozinho. Você coloca ali uma madeirinha para ele começar, mas ele tem que se ele. Vamos colocar aí um exemplo que nós estamos vivendo na quarentena. Chega um momento você não aguenta ficar fechado, você precisa tomar um pouquinho de sol, você precisa respirar, você precisa fortalecer. Então, por maior dificuldade, maior dependência, se você não proporcionar esse fortalecimento para que a criança, o atleta, o adulto, o portador de deficiência, ele possa se fortalecer, ele não vai conseguir batalhar pela vida. É lógico, ele vai ter os caminhos dele, se ele não fala, ele vai ter a maneira dele. Aquilo que a gente fala no esporte é muito importante, você respeitar os limites, mas incentivar que esses limites aflorem. Aí você parte para um outro lado, no lado de onde todos nós temos as dificuldades. Nós precisamos crescer, nós precisamos fortalecer. E o esporte, como você falou, a arte marcial em si, que tem o Budo, tanto o Karatê quanto o Budo, as outras artes marciais, elas têm essa profundidade no Budo, que é esse caminho, essa filosofia, essa situação de equilíbrio que pode contribuir, não resolve mais, é como você falou, contribuir. E o educador, os educadores, os senseis, eles têm uma visão muito ampla, então, assim, eu acho que a gente pode fazer muito. O Karatê e o Kobudo, ele tem uma grande abertura para se adaptar. Ou seja, um pontinho para se tornar feliz, é como você falou, é um abraço na alma que não tem preço. Com certeza. Eu sei que E é tem muito lindo, seu aluno olho está aí. brilhando. Ah, é muito rico essa troca. Eu acho que a gente ganha muito quando a gente se une realmente. Foi exatamente como a senhora falou. Se em cada cidade a gente encontrar uma alma disposta a trabalhar e multiplicar o nosso trabalho, nossa, imagina isso a longo prazo. Então é dar oportunidade mesmo, é fazer essa família crescer cada dia mais. E eu acho isso incrível. Mestre Young Eu- costuma dizer, corrente do bem. E a cada exatamente. dia eu fico certa dessa afirmação dele. Vamos fazer uma corrente do bem. E é por aí mesmo. Exatamente. Eu sei que tem muito aluno aí assistindo a gente, inclusive lá da Dingican, que a gente já tem um projeto que, se não fosse a pandemia, já estaria andando. Temos um projeto sendo escrito, né, para que a gente consiga ter uma unidade também de apoio para as pessoas com necessidade, mas aí a gente vai fazer 100% adaptado e só para pessoas com necessidades especiais. E aí eles gostariam de aprender também com a senhora. Então Opa! diz pra gente quais são assim as adaptações mais necessárias, que o atleta, o educador, né, que está aí o sensei, ele pode fazer para aprender e também para adaptar o seu conhecimento, para conseguir dar aula também para as outras crianças que tenham deficiência. Olha, eu acredito que um dos maiores desafios é a falta de informação e preparo. Os educadores precisam buscar conhecimento, nós precisamos conhecer os níveis de limitações, de deficiências, é estudo, não tem jeito. Porque através do estudo você pode desenvolver a criatividade, pois existe uma visão geral, muito individual, como a gente já tinha comentado. Existe um grande desafio de lidar com as adaptações, as dificuldades de coletividade, de sociabilidade, pois tem uma ideia pré-concebida ao deficiente. O deficiente ele é totalmente dependente, ele não pode isso, ou você tem aquele cuidado extremo, é onde eu bato na tecla. O conhecimento aliado ao amor e sempre a supervisão.
de um núcleo multidisciplinar, porque a anatomia de cada um é uma, os níveis de deficiências, de limitações de cada um, anatomicamente, cada um é único, e psicologicamente também. Então, é primordial a supervisão, mesmo que a distância de cada caso. Isso vai te dar liberdade de poder criar, adaptar, agregando o receio de prejudicar. Nós, na parte muscular, vamos lá, somos de uma maneira, mas cada um é um DNA. Então, se eu tenho certos tipos de limitação, a minha anatomia, a minha parte muscular também tem. Então, assim, há necessidade de uma supervisão. Você não pode simplesmente fazer, adaptar sem uma supervisão anatômica e psicológica, senão você não vai agregar. Você pode causar um extremo desastre, não é por aí. O preconceito, ele existe, e a gente sabe disso. Então, semear, isso que você está fazendo, semear uma visão mais ampla, trazer o assunto para que as pessoas possam conversar, perguntar, terem a vontade, sentir a vontade de buscar o conhecimento, de entender os níveis de severidade de cada situação, de cada deficiência. Ou seja, uma interatividade não só com o atleta, quando você começa a trabalhar com ele, mas buscar a família, romper as barreiras, que muitas vezes vêm da família, não por maldade, mas como você falou, por superproteção, por medo de machucar. Pode ver, nós temos aquela ideia antiga, mas que ainda existe. Não sei se você já chegou a ouvir, mas na minha época isso era de praxe. O karatê é só para menina, menina não faz. Isso na minha época, quem fazia, há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, menina que fazia arte marcial, Maria, nossa senhora. Então, não faz. O karatê é violento, não vou. Quantas vezes eu ouvi isso na escola? Não vou deixar minha filha fazer karatê porque é violento. Então, assim, são ideias pré-concebidas, que passam ali como uma série de situações, como o próprio preconceito, a própria inclusão, e ela vai passando. Então, a cada dia que se abre a mente, se instiga esse conhecimento, nós vamos ganhando novas didáticas, nós vamos rompendo barreiras. Eu acho que é por aí. Isso que a Sarah falou é muito verdade. Eu sou a quinta filha de 6 do meu pai. E ele só teve 2 meninas, tem 4 meninos. Então foi muito difícil também. Só que todos os meus irmãos, homem, praticavam alguma arte marcial, né? Capoeira, jiu-jitsu, né? Teve alguns que fizeram karatê. E aí, meu irmão fazia karatê e eu fazia balé clássico. Tudo a ver, né? E meu irmão acabou se machucando. Eu lembro que a gente ficava muito preocupado com o joelho dele, né? Que ele se machucou, ele jogava futebol também. Ele se machucou no futebol e aí acabou prejudicando o karatê, porque o karatê força bastante o joelho, né? E aí a gente ia assistir para acompanhar e tal. E foi assim que eu conheci o karatê. Eu falei, nossa, que bacana, mãe, eu quero fazer isso. Sempre gostei de artes marciais, mas nunca tinha me aventurado. Até então eu era do time de vôlei. Todo mundo sabe que eu a vida inteira joguei vôlei. Que gostoso. E aí fui, por influência aí do meu irmão mais novo, fui praticar o karatê. E fiquei, me apaixonei. Na época tinha muitos meninos, mas foi uma coisa assim, um boom absurdo. A gente fazia muitas aulas especiais aqui na cidade, e nessas aulas especiais, como eu sou bem grandona, né? Tenho 1,75 m. E já tinha 1,75 m com 15 anos. E Nossa. aí o sensei, ele me colocava para fazer aula de defesa pessoal para as meninas. Então, foi coisa assim de 1 ou 2 anos, a gente cresceu o número de meninas na academia, que foi absurdo. Teve uma época que só tinha mulher naquela academia. E os pais falavam, caramba, não era esporte de menino isso aqui? E só tinha menina na academia. A gente cresceu bastante o número de mulher. Então, assim, no projeto aqui de Mogi das Cruzes, é muito equilibrado, meninos e meninas. É muito gostoso ver essa interação, a superação das meninas de estar sempre ali no mesmo nível que os meninos. Então, é gostoso. Você vê, a ideia mudou, você vê antigamente, hoje em dia a mulher está presente em todas as lutas, você vê MMA e as meninas, né, dos cinturões, preparo físico, mas antigamente
é como a gente está comentando. Não era, você contava. Eu mesma, quando fiz jiu-jitsu uma época, só tinha eu e uma coleguinha, sabe? Não, hoje, isso mudou. A Exatamente. concepção mudou, a mulher conseguiu ganhar o seu espaço. Então, por que também essa ideia do incluir, essa ideia de melhores Sim, adaptações também não pode mudar? É o mesmo caminho, só que assim, você tem que realizar. Se você realiza hoje, você realiza amanhã, ela vai tomando o mesmo rumo, ela vai se transformando, e vai se transformando por uma sim. forma bem mais positiva, né? Exatamente. O Sensei Domingos, ele tem uma sensibilidade assim absurda. Ele enxerga coisas que muitas vezes muitos médicos não perceberam. E eu fiz karatê, fui atleta assim ativa por 10 anos só. Opa, E eu competi, eu fui para campeonatos estaduais, brasileiro, participei de mundiais. Então, assim, o pessoal daqui do projeto é incrível. Amanhã a gente vai contar a história do projeto, vocês vão ter noção do que é a família Jing Khan e como o Sensei Domingos ele iluminou a vida e transformou a vida do pessoal daqui de Mogi das Cruzes. Mas, enfim, durante o período, como joguei vôlei dos 8 até os 14 anos. E com 15 anos comecei a praticar o karatê. E eu nunca tive nenhuma deficiência, sempre joguei e me doei ao extremo, né? E já ali perto dos meus 20, eu comecei a apresentar uns sintomas bem preocupantes. E o sensei, ele sempre muito preocupado, adaptava os movimentos para mim. No final, né, de alguns anos, eu fui descobrir, demorei muitos anos para descobrir, mas eu tenho fibromialgia. Então, poderia ter sido algo extremamente desastroso, né? O meu caso clínico, porque foi muito precoce que eu tive os sintomas, só que eu não sabia o que era, então eu fui tratando uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Daí, quando eu fui ver, já tinha 3, 4 anos que eu estava sofrendo horrores e não sabia o que era. E o sensei, nossa, ele tinha uma paciência e ele sentia assim as dores, ele me ajudava com massagem, com alongamentos. Então, assim, o que poderia ter sido muito pior não foi tão drástico, né? Dramático, porque ele estava sempre ali, de muito perto, olhando, adaptando. Então, por exemplo, se tinha um movimento que eu não tinha facilidade de fazer porque estava doendo muito, ao invés dele ficar na minha cabeça, não, você tem que fazer, ele falava, não, faz desse jeito, porque desse jeito você vai conseguir. Então, assim, sou muito grata por ele, porque se eu fiquei bastante tempo no karatê foi porque ele sempre esteve ali. Nunca foi um sensei distante, ele sempre foi um sensei muito próximo da gente, né? Então, um beijo especial pro meu mestre, Sensei Domingos. Eu ai, devo fica tudo a mais um ele, é tudo beijo que a gente também. aprendeu, ele é incrível. A gente fala que ele é um pai e mãe, porque ele, no karatê, ele tem que ser pai, mas no fundo, ele é mãe de todo mundo, assim, sabe? A gente fala com muito carinho dele. E eu só saí mesmo da prática ali, de treinar sempre, porque as dores me venceram. Eu ainda não achei um tratamento muito bacana. Mas vocês sabem, estamos trabalhando nisso. Um dia eu volto. Que eu ainda quero minha faixa preta. Ele é um grande exemplo, né? Eu conheci ele assim de mais perto há pouco tempo e assim eu achei maravilhosa a união de vocês. Mas o que você citou dele responde tudo. Você une o amor, você une a adaptação a respeitar limites. Então, assim, muitas vezes as pessoas confundem adaptar em extrapolar o limite. Não, 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 não. Adaptar respeitando os limites da pessoa, porque você não sabe aquilo que a pessoa está desenvolvendo. De repente, você força uma situação e você causa, como você falou, você causa uma tragédia. Mas como é que você vai fazer isso? Você precisa de conhecimento, você precisa saber o que você tem que ter uma noção do que você está fazendo. E é Exatamente. esse respeito. Poxa, não é porque ela está no limite dela que ela não está fazendo o melhor. Pelo contrário, é estimular que o seu limite ele possa se ampliar, ele possa ser criativo, mas tem que respeitar o limite de cada um. Essa é primordial. Você vê ele, tudo isso ele fez com você. Então, ao mesmo tempo, fica uma grande gratidão, um grande carinho e um grande exemplo. Acho que por isso vocês têm um trabalho tão bonito de uma forma assim tão forte. Então, que vocês possam crescer, continuar, e é uma honra aí estar pertinho de vocês.
Ai, com certeza. E aqui a gente já está quase extrapolando nosso limite. Eu vou fazer a última pergunta, para não encher também essa live de muita informação. Se a gente precisar, a gente volta numa live futura, a gente traz mais um tema aí com a Sensei Erta, que é uma parceiraça nossa. Fala pra gente o que para a senhora seriam os principais benefícios que as artes marciais trazem, né, na vida e na qualidade de vida das pessoas com deficiência. Bom, eu acho que não só das pessoas com deficiência, mas todos nós. Superação, alegria, independência dentro de cada limitação, coletividade, sociabilidade, integração com a família, força em realizar, estar incluído dentro de um todo. Isso é essencial. Semear novas oportunidades para você e automaticamente para o outro. Qualidade de vida, ou seja, o esporte, ele agrega totalmente a vida. Com certeza, é uma das coisas que eu também aprendi com a Rose. É que eu sempre fui aquela garota de tribos, né? Na escola eu era do tribo das nerds. Em determinado momento eu era do time do vôlei, em outro momento eu estava com o pessoal do karatê, então eu sempre fui uma pessoa de tribos. Mas quando a gente pratica um esporte que nem o karatê, a gente não fala muito a academia de Jingikan. O que a gente mais fala é a família de Jingikan, porque a gente se torna uma família, a gente pertence àquela tribo, nós nos conectamos de verdade, mistura ali tudo, é cultura, é espiritualidade. O pessoal quando tem, por exemplo, um campeonato importante que nem foi o do ano passado, o Mundial, né? Que fomos todos, de alguma forma, trabalharam para que 6 atletas da Ding pudessem participar do Mundial na Argentina. Então, assim, é um trabalho de equipe, é um trabalho de família. E quando a Rose veio, explicou para a gente, quando ela conseguiu, né, ter coragem para extrapolar os seus limites, ir para o mundo e lutar pelos seus direitos, ela descobriu ali um clã, né? Ela descobriu um grupo de pessoas que tinham deficiências, então tinham tantas deficiências diferentes que ela não se sentia mais diferente, ela se sentia pertencida. Então, eu acho que o que a senhora falou é exatamente isso. Quando a gente participa de algo, seja o esporte que for, quando a gente está num grupo, quando temos aquela rotina, né, onde a gente tem pertencimento, a gente cria uma identidade e a gente supera junto algumas coisas e a gente vence juntos. Mesmo que a gente perca, vamos perder em unidade, todos vão aprender alguma coisa com isso. Então eu acho que o esporte na minha vida sempre foi muito importante. Eu sempre fui realmente muito nerd, sempre fui a esquisita da turma, porém eu sempre fui a esquisita que também tirava 10 em educação física. Então, esporte para mim sempre foi muito importante na questão de comunicação com as pessoas, comunicação com pessoas de outras idades, porque a gente está sempre trabalhando criança, adolescente, adulto, você perde aquela coisa de muita timidez excessiva, você aprende a falar em público, você aprende a se comunicar, a ouvir e se fazer entender. Então, tudo isso é um ganho tão além de só benefício na qualidade de vida, né, de saúde, é, é, envolve o desenvolvimento pessoal como um todo, né? Então, assim, só para fechar mesmo a nossa live, que foi uma live para mim incrível, abençoada. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração pelo trabalho que a Sensei já fez, mas também que o trabalho que ela continua fazendo. Conta pra gente um pouquinho do curso que a senhora está desenvolvendo com o Sensei On, como que vai ser isso? Nós vamos remarcar, porque nós paramos devido à pandemia, o Mestre Ong ele vai realizar um curso sobre a pedagogia das lutas, isso inclui a parte de inclusão, inclui a parte de didáticas, tudo isso que nós falamos. Nós vamos abrir para educadores esportivos. A princípio, ele está marcado aqui para o Colégio Projeção. Nós vamos reavaliar direitinho se vamos fazer ele online
porque ele tem uma parte prática, umas 3 ou 4 horas de curso, ou se vamos fazer ele presencial em agosto ou setembro. Então, nós vamos estar anunciando no Face. O mestre Ong, ele é pedagogo, ele é um grande precursor nessa parte de didáticas, de adaptações, e nós vamos ter a honra de, através do projeto Futsuro, desenvolver esse curso para todas as pessoas, todas as idades, levando esse conhecimento não só da arte marcial, mas da maneira de ensinar, como a gente estava falando, dos conhecimentos, de como lidar com as deficiências, como lidar com a criatividade, a didática, pois muitos professores, hoje em dia, a nossa base é a criança. Então, assim, será um curso maravilhoso, ele vai estar sendo anunciado aqui no Face, inclusive a Ingrid está conosco aí, já está confirmada desde o início. Espero Com que certeza. todos vocês possam estar conosco, nós vamos estar anunciando em breve. Mas pode contar comigo sempre, viu, Sensei? Estarei sempre disposta. Foi que nem eu falo, eu não posso estar em todos os lugares, que nem Deus, né? Mas o que eu puder fazer, o que tiver à minha disposição, estarei sempre junto, sempre trabalhando e unindo forças para que a nossa família seja ainda maior, que nosso trabalho possa alcançar mais e mais crianças, adolescentes e adultos. Eu fiquei Muito muito contente com o obrigada. convite. Eu queria te agradecer de coração esse convite, esse espaço, e mandar um beijinho para a família Jinguicã, o Sansei Domingos. Gostaria de deixar o meu carinho, meus agradecimentos aqui ao meu pai, minha mãe, a Sinchucan, aos grandes e queridos sanseis, Mestre Ong, Sansei Marco, meu Gaço, Sansei Gilberto, Maurici, Alberto, todos os parceiros, o Bruno, a esse projeto Almas Azuis e Crescer da Praia Grande, Itanhaém, Associação Crescer e Viver, aos colégios Projeção e Crescer, e a minha irmãzinha querida, né, para fechar aqui, a Andréa, que é a minha irmã, portadora de deficiência, mobilidade, e eu falo por experiência própria. Eu dava o braço para ela ter apoio. E de anos para cá, quando eu sentia dor, ela me dava o braço para ter equilíbrio. Então, eu só tenho a agradecer. O seu olhinho brilhou, meu olhinho brilhou. Obrigada a todas as pessoas que assistiram, a todas as pessoas que apoiam o Projeto Futsuro. E que Deus te ilumine, guerreira, que você continue fazendo a diferença. Um grande beijo para você. Estaremos sempre juntas fazendo isso aí. Com Porque a certeza. gente nasceu para isso, né? Nascemos para servir, nascemos para ouvir, nascemos para ajudar. Então, agradeço de coração ter aceitado esse convite de poder explicar um pouquinho da experiência que foi, porque com certeza foi uma das primeiras no Karatê a fazer isso, também no Kobudo. Com certeza vai ser um case de sucesso e que muitas outras almas iguais às suas vão poder copiar e fazer dessa nossa família uma família muito maior. Então, agradeço de coração pelo trabalho. Um beijo para o Sensei Ong, que também ajuda aí nesse trabalho incrível. Um beijo especial para o meu mestre, que deve estar nos assistindo. Amanhã a gente vai falar especialmente da família Jing Khan. Quem quiser conhecer a história desse projeto social lindo que já existe em Mogi das Cruzes há quase 18 anos, não perca amanhã, às 20 horas, aqui no Facebook também, nós teremos a presença do Sensei Jorge, claro, que vai contar a história da Jing Khan e como a Jing Khan vem transformando vidas aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Então, agradeço a todos que ficaram, que assistiram a gente até agora. Boa noite para vocês, meus amores. Eu vejo vocês amanhã. E por isso, tchau, tchau. Beijo, Sensei. Até a próxima. Com Beijo, certeza Rai. nos veremos no curso. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.